E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Python Basics aqui da Let's Code. Vocês lembram que na primeira aula a gente falou já sobre alguns tipos de variáveis aqui do Python? Eu tinha comentado com vocês que aqueles não eram os únicos e que a gente ia ver outros ao longo do curso. Bom, chegou o dia de ver mais dois desses tipos, que são as listas e as tuplas. Esses dois novos tipos de variáveis, eles estão dentro de um grande grupo que a gente chama de estruturas de dados. O que é uma estrutura de dados? Uma estrutura de dados é basicamente algo que a gente utiliza para compilar diferentes valores, ou seja, unificar diferentes valores, nesse caso, numa única variável. O que é uma estrutura de dados? Uma estrutura de dados nada mais é do que algo que a gente utiliza para estruturar dados de fato, para juntar dados. Então, por exemplo, se hoje você quisesse armazenar no seu programa a idade de 15 pessoas, você naturalmente vai precisar de 15 variáveis. As listas e as tuplas, elas vêm para acabar com esse tipo de necessidade. Elas são capazes de juntar diferentes valores, inclusive de tipos diferentes, numa única variável. Você pode pensar numa lista ou numa tupla basicamente como um trem de carga. Num trem de carga, cada vagão ele é identificado pela sua posição e, muito importante, cada vagão pode guardar um tipo de carga diferente. Um vagão pode guardar carne, em outro vagão roupas e assim por diante. Nas listas e nas tuplas, a mesma coisa vai acontecer. Falando agora mais especificamente da lista, a gente pode definir essa nova estrutura de dados como uma coleção ou sequência ordenada de valores. A ordenação desses valores é feita através de algo que a gente chama de indexação de base zero. O que é a indexação de base zero? Aqui, a gente sempre vai começar a contar não do número 1, como você deve estar acostumado, mas do número 0, e a última posição, portanto, de cada uma dessas estruturas de dados vai ser o tamanho completo dela, menos 1, já que a gente começou em 0. Tem uma piadinha que eu já adianto para vocês que é péssima, mas eu prometo que vai ajudar vocês a fixarem essa ideia. 3 programadores entram no bar. Um deles se vira para o garçom e pede: amigo, por favor, me vê 3 cervejas. Todo mundo prestou atenção? 3 cervejas? Entendeu? Entendeu a piada? Porque... Tá bom, fechou. Beleza? Então, pedindo primeiro desculpa pela piadinha aí, eu sei a reação é sempre essa. Agora sim, vamos para a tela dar uma olhada em como que ficam a implementação dessas listas. Bom, pessoal, então para começar, vamos declarar uma lista aqui. Eu vou chamar de nomes países e ela vai receber. Para declarar uma lista, a gente vai utilizar o colchetes como delimitador. E aí é basicamente listar valores e separar eles por vírgula. Então vou colocar aqui Brasil, Argentina, China, Canadá e, por fim, Japão. Se a gente der um print aqui nessa variável, a gente vai ver que não muda muita coisa da nossa declaração. É natural que em vários momentos do seu programa você queira saber qual que é o tamanho da sua lista. Lembrando que a lista é relativamente flexível, então a gente vai conseguir adicionar e remover elementos dela. Então, pode ser, em vários momentos, importante esse dado. Para recuperar o tamanho de uma lista, a gente vai utilizar a função len aqui do Python. Então, eu posso, por exemplo, dar um print em tamanho da lista, e aí vírgula aqui para a gente concatenar, e nomes países. Nesse caso, o tamanho da nossa lista é 5. Agora, lembrando do que a gente falou de indexação de base zero, eu vou tentar fazer um print aqui do país Japão. Então, vou só colocar aqui país e vou concatenar com o acesso ao Japão dentro da lista de nomes países. Se a gente for contando aqui pela indexação de base zero, o Japão está no índice 0, 1, 2, 3, 4. Então, basta escrever nomes países na posição 4. E está lá, país Japão. Curiosamente, o Japão ele também é o último índice dessa lista. Então, uma outra forma que a gente poderia acessar esse valor é utilizando um índice negativo. O Python permite que não só a gente parta do zero e vá até o tamanho da lista menos 1, mas como também
a utilização de índices negativos, que funcionam de trás para frente. Então, para acessar o Japão, eu poderia passar aqui -1. Se você quiser alterar um elemento da lista sobrescrevendo ele, é muito simples. Basta você chamar a sua lista na posição que você quer e colocar o valor que você quer. Nesse caso, eu estou trocando o Japão pela Colômbia. Se eu repetir agora, portanto, o print de país na posição nomes países 4, e só para garantir, eu vou mostrar a lista inteira aqui para vocês, para ver como é que ficou. Tá lá. Então, o nosso novo país na posição 4 é a Colômbia, e a nossa lista agora ficou assim. Pessoal, só tomem atenção para não tentar utilizar esse tipo de sintaxe aqui na adição de um valor na lista. Se você tentar referenciar a posição 5, por exemplo, para guardar um novo país lá dentro, como Chile, o Python vai te retornar um erro, especificamente um index error, dizendo que o índice que você está tentando acessar está fora do alcance da lista. Bom, agora que vocês já estão mais familiarizados com a ideia de indexação, eu quero mostrar para vocês uma extensão dessa operação, que é o slicing, ou fatiamento. Basicamente, essa operação permite que a gente reatribua ou acesse mais de um elemento da lista por vez. Como que a gente faz isso? Também muito simples. Se fosse para acesso, eu poderia fazer algo como print, nomes países, abro ainda os meus colchetes, e para ele o que eu tenho que passar é um índice inicial e um índice final. E pessoal, importante, o índice que a gente identifica como índice final, ele não é incluído na nossa sublista, nessa extração, nesse fatiamento que a gente faz da lista original. Então, se eu pedisse, por exemplo, dos índices 1, e aí para essa notação a gente vai utilizar o 2 pontos e o índice final, então de 1 até o índice 3, na verdade ele me retorna os elementos nas posições 1 e 2. A operação de slicing, assim como a indexação mais simples, também aceita índices negativos. Então eu poderia fazer algo do tipo: eu quero da posição 1 até a posição -1. Sendo -1 não inclusivo, ele vai me trazer até o Canadá. Além disso, o Python ainda permite que você omita alguns desses parâmetros do fatiamento, como, por exemplo, omitir o índice final. Omitir o índice final para o Python significa que você quer ir até o final da sua lista. Então, nomes países 2 pontos, vai do índice 2 até o final da minha lista. A mesma coisa pode ser feita com o índice inicial. Se você omite o índice inicial, o Python entende que você quer do início até o índice final que se especifica. Por exemplo, 3. Nomes países. É possível ainda que a gente omita ambos os valores, fazendo um print de nomes países, colocando apenas o 2 pontos aqui. Nesse caso, vai ser retornada a lista completa, o que a princípio pode não parecer fazer muito sentido, afinal é o mesmo resultado de nomes países. Mas isso já vai fazer sentido, eu prometo. Bom, uma última aplicação que a gente tem aqui em relação a essa operação de fatiamento envolve não só índice inicial e final, mas também a ideia de permitir que você especifique um step, ou seja, de quantos em quantos elementos você quer pular. Para isso, você pode simplesmente especificar ou não índice inicial e final, adicionar mais um 2 pontos e nesse momento você insere qual que é o seu step. Então, se eu quiser, por exemplo, pular de 2 em 2, eu coloco um 2 ali e ele faz Brasil, China e Colômbia apenas. Essa aplicação pode ser utilizada, inclusive, para inverter os itens de uma lista, fazendo 2 pontos, -1, com incremento negativo. E está lá. Em vez de Brasil até Colômbia, a gente vai de Colômbia até Brasil.
Nas listas, é muito comum você querer checar se existe ou não um elemento dentro daquela lista. Para fazer isso, sem precisar navegar por toda a lista testando valores, você pode utilizar o operador IN do Python. E ele é muito simples. Basta a gente especificar o elemento que você quer procurar. Então, Brasil, IN, nomes, países. E isso vai te dar um resultado que é sempre booleano. Então, nesse caso, Brasil está em nomes países. Você pode utilizar esse operador também junto com o operador lógico que a gente viu, que é o NOT. Então, por exemplo, se eu perguntasse Canadá, not in nomes países, naturalmente o resultado vai ser falso. O Canadá está aqui sim. Bom, agora a gente vai ver uma aplicação diferente. Ao invés de já inicializar a nossa lista com todos os elementos, a gente vai adicionar os elementos ao longo da execução do programa. Ou seja, eu vou criar uma lista aqui vazia. Vou chamar essa lista de lista capitais. E para declarar ela como uma lista vazia, basta abrir e fechar colchetes. Criada essa lista vazia, o que a gente precisa agora é chamar um método de lista para a adição de elementos nessa estrutura. A gente falou bastante ao longo do curso sobre funções. Falamos da print, input, type. E agora a gente começa a entrar no campo de métodos. A principal diferença é que um método ele é executado a partir do valor da variável. E as funções, geralmente, elas são um pouco mais genéricas em relação ao tipo de dado que ela está tratando. Por exemplo, a função print ela aceita basicamente todo tipo de dado e vai performar praticamente da mesma maneira. A função len, por exemplo, ela pode ser utilizada em diferentes estruturas de dados. Fora essa diferença, a maneira como a gente vai chamar, invocar um método é um pouquinho diferente de como a gente faz com as funções. Como o método ele é executado a partir da nossa variável, então a primeira coisa é referenciar a variável, escrever a anotação de ponto e chamar o nome do método. Nesse caso, para adicionar um valor na nossa lista, a gente vai utilizar o método append. Para ele, eu preciso passar somente o elemento que eu quero adicionar. Então, por exemplo, Brasília. E posso repetir isso daqui para várias outras capitais. Então, vamos lá. Buenos Aires, Pequim, Bogotá. Se ao final dessas inserções eu der um print na lista capitais e se tudo deu certo, esses valores serão perpetuados dentro da lista. Reparem que o método append sempre adiciona ao final da nossa lista e, por isso, os elementos ficaram dispostos na mesma ordem em que a gente declarou e adicionou eles na lista. Se você, por acaso, precisar inserir um elemento numa posição específica da lista, para isso a gente utiliza o método insert. Para o método insert, o que a gente precisa é o índice onde você quer inserir um elemento na lista e o elemento de fato. Então, por exemplo, se a gente colocar aqui, quero inserir na posição 2, Paris, e fazer um novo print da nossa lista capitais, o que a gente vai ver aqui é a capital Paris na posição 2 e todos os elementos são jogados uma posição para a direita. Bom, já discutimos como inserir elementos numa lista, está na hora da gente aprender a deletar. Então, o primeiro método que a gente vai ver para deleção de um elemento na lista é o método remove. Para esse método, você precisa passar o valor do elemento que você quer retirar. Então, no meu caso, eu vou retirar o valor Buenos Aires dessa lista. Logo em seguida, vamos dar um print para ver se deu tudo certo. E está lá, Buenos Aires não consta mais na minha lista. Além do método remove, que permite que a gente remova um elemento da lista a partir do seu valor, a gente tem também o método pop, que permite que a gente delete um elemento da lista a partir da sua posição. Então, nesse caso, se eu quiser, por exemplo, tirar Pequim da minha lista, eu posso passar aqui o índice 2.
uma coisa importante sobre esse método é que ele sempre retorna o elemento removido. Então, eu vou criar uma variável removido que vai receber esse valor e a gente vai printar aqui o lista capitais e o valor removido. Vamos ver? Então tá lá, minha lista capitais, Brasília, Paris, Bogotá. Meu valor removido, Pequim. Bom, agora que a gente já entendeu um pouquinho como as listas funcionam e o que dá para fazer com essa nova estrutura de dados, vamos falar das tuplas. Assim como as listas, as tuplas elas também podem ser definidas como uma sequência ou coleção de valores ordenados. A indexação de base zero que a gente conversou também vale para essa nova estrutura de dados. E aí, nesse momento, é possível que você se pergunte: mas Pietro, então afinal qual que é a diferença? Os dois têm basicamente a mesma definição e aparentemente se comportam do mesmo jeito. A principal diferença entre a lista e a tupla é a flexibilidade do que a gente consegue fazer com cada uma dessas estruturas de dados. Enquanto numa lista a gente viu que a gente pode inserir dados, remover dados, alterar dados que já estão lá dentro, numa tupla nenhuma dessas operações é permitida. A tupla, uma vez definida, uma vez colocados os valores lá dentro, você não pode fazer qualquer alteração. Ah, Pietro, mas então por que a gente utiliza a tupla? A lista me parece muito mais eficiente do que essa nova estrutura de dados. Bom, basicamente, dois motivos justificam essa implementação. Primeiro, a tupla ela ainda possui algumas implementações e operações especiais que a lista não atende. Segundo, a tupla, por essa rigidez, ela é um pouco menor em questão de armazenamento. Então, dependendo do caso, se no seu programa cabe o uso de uma tupla ao invés de uma lista, recomendo que você utilize. Beleza? Agora vamos dar uma olhada na tela para ver o que de diferente dá para fazer com uma tupla e como que a gente declara essa nova estrutura de dados. Bom, pessoal, vamos lá. Então, para a gente começar, vamos ver como que a gente declara uma tupla. A declaração de uma tupla é tão fácil quanto ou ainda mais fácil do que a declaração de uma lista. Só o que a gente precisa é delimitar esse valor com parênteses. Então, por exemplo, vamos voltar: Brasil, Argentina, China, Canadá e Japão. Utilizando parênteses pode ser uma opção, ou ainda o Python aceita a declaração de uma tupla sem qualquer delimitador. Ou seja, se eu só listar esses valores aqui, isso aqui também é uma tupla, por incrível que pareça. Para quem não acredita, vou imprimir aqui o tipo desse valor para você dar uma olhada. Se você ficou curioso, pode imprimir o tipo aqui também a partir dessa célula. Bom, diferente da lista, não faz muito sentido a gente declarar uma tupla vazia. No entanto, você pode declarar uma tupla com apenas um elemento. Para isso, o que a gente vai fazer é algo como nome estado, recebe São Paulo, e basta que a gente coloque aqui no final uma vírgula, que o Python já vai entender que esse cara é uma tupla de um elemento. Então, o tipo de nome estado também é do tipo tupla. Algumas operações que a gente viu nas listas também valem para tupla. A função len, por exemplo, ela funciona tanto para listas quanto para tuplas. A indexação, como a gente já falou, também se mantém, inclusive o fatiamento. No entanto, tem uma coisa que a tupla faz que a lista não é capaz, que é a operação que a gente chama de unpacking. O que é o unpacking? Imagina que eu quero pegar todos os valores que estão juntos em uma tupla só, no caso aqui nomes, países, e colocar cada um desses valores em uma variável diferente. Então, por pura e mera preguiça, eu vou para essas variáveis como B, A, C, CA e J. São os nomes das minhas variáveis para guardar cada um dos países. E se eu fizer que isso daqui recebe nomes, países, desse jeitinho, apenas separado por vírgula, e se a gente for imprimir aqui o valor dessas variáveis separadamente, B, C e J, por exemplo, a gente tem, respectivamente,
Brasil, China e Japão, do jeito que foi programado. Essa operação de unpacking ela pode ser utilizada também para parâmetros de funções. Então, no caso do print, que aceita quantos parâmetros a gente quiser, e se eu quiser, ao invés de imprimir a tupla inteira, imprimir separadamente todos os seus valores, eu poderia fazer algo como print, e aí, para esse tipo de unpacking, a gente vai utilizar um asterístico na frente do nome da nossa tupla. Dessa forma, a impressão é um tanto quanto diferente de quando a gente imprime a tupla inteira. Ela não está imprimindo a estrutura de dados, está imprimindo essas diferentes variáveis que a gente desalocou, desempacotou da nossa tupla. Bom, pessoal, agora já discutimos bastante sobre listas e tuplas. Espero que estejam todos bem familiarizados com essas novas estruturas de dados. O primeiro contato com uma estrutura de dados, às vezes, ele é confuso. Então, é muito importante que vocês façam os exercícios dessa sessão. Fechado? Posso confiar em vocês? Beleza, então. Vejo vocês na próxima aula.